Ele nasceu em Itapeva em função da profissão do pai, percorreu muitas cidades do interior, mas tem a Pedra Branca, para quem sabe o nome de Itapeva na linguagem tupi, como referência das viagens de férias de infância. Aliás, viagem faz parte da sua vida como aventura e como um modo de vida. Nós vamos entender um pouco disso no Câmara Livre de hoje com Marcos de Alencar Ribeiro. Você só nasceu praticamente em Itapeva e ficou pouquinho lá? Fiquei pouco lá até meus 4 anos de idade, né? Depois, em função da profissão do meu pai, a gente viajava, moramos em várias cidades, né? E assim, mas sempre, todas as minhas férias escolares sempre foram passadas em Itapeva. Cite algumas que você passou, acabou rodando com teu pai. Então, eu morei em Limeira, morei em Vinhedo, moramos em São Paulo. E depois, já tinha morado uma vez em Bauru, quando eu tinha, acho que uns 6, 7 anos. Depois voltei com 10 anos de idade. Em 1970 eu voltei para Bauru e estou até hoje. De novo o pai trabalhando de novo. Daí quando meu pai voltou para Bauru, na realidade ele veio trabalhar na Freudenberg, que era em Agudos, e acabamos escolhendo Bauru como cidade. A sua referência de infância de férias, de memória, é o quê? Eu digo o lugar ou uma situação que você sempre guardou? Realmente sim, Itapeva, tá? E meu avô ele sempre teve... Na época, né, ele tinha uma loja de caça e pesca e artigos de presente. Então, sempre teve ranchos, teve pescarias. A gente dormia no campo, né, dormia em barraca. Sempre... Você gosta de pescar? Eu, assim, eu gosto, em função da minha parte mecânica, eu sempre gostei, assim, de pilotar. Tá. Então, sempre que eu saí de barco com meu avô, minha ideia era ir no motor. Então, meu avô pescava e eu pilotava. Entendi. Marcos de Alencar Ribeiro. De quem é o Alencar, de quem é o Ribeiro? O Alencar é da minha mãe, tá? E o Ribeiro é do meu pai. Seu filho caçula tem 2 irmãs mais velhas. O caçula é mais Peralta? Eu dei muito trabalho para minha mãe. Isso até hoje a gente comenta na família, nas reuniões de família, né? Desde moleque, assim, a gente tem esse espírito. Eu sempre gostei muito de aventura, né? Tá. Então... A minha mãe mesmo, que nem meu pai também, eu já herdei de meu pai, quando era moleque, meu pai corria de kart. O hobby dele era correr de kart. Entendi. Então, quando eu já morava em Limeira, ele tinha um ADKV, piruinha, punha o kart dentro e os 3 filhos e minha mãe. E fim de semana era correr de kart. E meu pai desmontava, na época não tinha equipes. Meu pai desmontava o kart na sala de casa. Então, eu sempre gostei. A primeira bicicleta que eu ganhei, eu morava em Limeira. E eu me lembro até hoje, antes de andar na bicicleta, eu desmontei a bicicleta. Eu queria saber como ela funcionava antes de andar. Então a ideia da relação mecânica da engenharia que você acabou fazendo aqui em Bauru depois, estava nascendo disso. Já. Até, se você me perguntar, Marcos, que faculdade você faria hoje de novo? Eu faria engenharia mecânica. Foi natural para você? Foi. Você se formou quando? Eu formei em 87. Quando ainda não era a Unesp que não, é hoje. Quando eu entrei na faculdade era a Fundação Educacional de Bauru e depois virou UB, que era a Universidade de Bauru. Daí no semestre seguinte que eu me formei virou Unesp. Tá. E eu fiz assim, da parte da escola, que eu guardei muito da escola, realmente foi o colégio técnico. Então o colégio técnico, toda a minha formação, porque tinha muita prática no colégio técnico. Entendi. E os mesmos professores que me deram aula no colégio técnico, deram aula na faculdade. Vamos falar um pouco, você estava comentando conosco aqui antes de gravar no bastidor, sobre a questão, tem um pouco da questão das vocações, que eu sempre aproveito para trazer para esse bate-papo aqui, para o jovem do lado de lá. Quer dizer, tem muita coisa que pode ser de observação. Se você não tivesse achado a engenharia na tua vida, o seu pai poderia falar, pô, esse menino gosta de montar e desmontar motores. Você tem isso como hobby? Eu tenho como hobby. Na minha casa tem sempre foi assim, que nem meu pai, eu sempre gostei muito de ferramentas, de tudo. Meu pai, ele era representante comercial, mas ele gostava, sempre negócio de aviação. Nós construímos uma vez um girocóptero em Bauru, meu pai foi presidente do Aeroclube. Ele sempre gostou de mexer com essa parte de mecânica também. E com isso, com o tempo, fui montando essa minha oficina. Entendi. Então hoje eu tenho na minha casa, no fundo da minha casa, eu tenho uma oficina com elevador, eu tenho solda MIG, eu tenho solda TIG, eu tenho corte plasma. O que você gosta? Pegar o Jeep de alguém lá, desmontar? Na realidade eu tenho um Jeep que eu preparei inteiro para trilha, né, para fazer. E agora eu estou com um projeto novo. Eu sempre tenho um projeto, né?
Então eu tenho da minha moto mesmo. Antes de ter essa moto que eu fiz a viagem, eu tive uma BMW 1996. Tá. Também antes de ir com essa que eu fiz o deserto do Atacama. Eu desmontei a moto inteira. Larguei o chassi dela, vim montando ela novamente, toda a parte de fiação elétrica. E a moto 96 ela já tinha ABS, injeção eletrônica. Então eu tenho todos os scanners, os equipamentos para entrar online na moto. Então tudo que envolve, eu adoro mexer com essa parte mecânica. Então em casa eu tenho como hobby mecânica. E eu sempre tenho assim, que eu acho que é importante as pessoas terem, assim, eu sempre tenho um projeto novo. Entendi. Minha cabeça está sempre ocupada com alguma coisa, ou uma viagem. Agora eu estou com um projeto de um motorhome 4x4 off-road. Até o meu Jeep eu acabei vendendo agora e estou comecei esse projeto de um super caminhão aí off-road, né? Entendi. A questão da engenharia mecânica está fácil de detectar na sua trajetória. Agora, e o amor pela moto, por duas rodas? Então, eu sempre tive moto, né? Na época, em 74, eu tinha 14 anos. E na época, as menores de idade usavam motocicleta, podiam usar. Entendeu? Embora a lei, a gente tinha liberdade de estar andando de moto. Tá. Eu sempre tive moto até me casar. Eu sempre tive moto, não moto de velocidade, não. Sempre tive moto ou trail, ou big trail. Então eu nunca tive moto assim, moto que só anda na estrada, em rodovia. Eu sempre tive moto que eu possa andar numa estrada de terra. Perfeito. Igual a bicicleta, eu tenho mountain bike, que eu gosto de andar na terra mesmo, né? Passeando isso daí. Agora, a moto, assim, o que eu mais gosto da motocicleta é a sensação que a gente tem, não de liberdade, você interage com o meio ambiente. Então, uma viagem de moto é um negócio fantástico, né? Porque você você sente o frio, você sente o calor, você sente o cheiro, tudo você está incorporado, que é né? impossível no carro, apesar da relação. É que hoje o carro, a gente tem muito mais, usa o carro como uma parte de conforto e segurança, né? Então o carro hoje você anda de vidro fechado, ar-condicionado ligado. Sim, sim. Então não tem Agora, esse contato. E a moto, o mais gostoso da moto nas viagens é o contato com as pessoas. Ela abre um caminho que você não tem num carro. a sensação de que você está na estrada com duas rodas, para quem não anda de moto, é de que é errada, então, de que não dá para aproveitar o ambiente ao seu redor rodando. A visualização... Ela é diferente do que um carro. A moto você percebe mais as coisas, porque a moto você pilota 100% do tempo. Se você parar de pilotar, você cai. Tá? Então, assim, o que leva você? Então, você está interagindo o tempo inteiro. Você está pilotando, você está vendo se tem buraco, se não tem as condições de acostamento, porque o tempo inteiro você está... Pô, se acontecer isso, o que eu vou fazer? Tá? Se cruza um cachorro na minha frente. Então, você está 100% atento. Então, a viagem de moto, ela não cansa. Ela cansa o corpo, a cabeça não cansa. Entendi. É igual, né, essa parte de aventura também. Quando eu tinha 16 anos, eu tirei brevet de planador. Adorava o planador. Na época, meu pai, em função do aeroclube, a gente voava de planador. Depois, eu tirei brevet de avião. Kart com o pai, planador. Daí, eu tirei brevet de piloto privado. Daí, antes de entrar na VCI, que é esse trabalho que eu estou fazendo hoje, eu fiz o curso de piloto de helicóptero, tirei privado de helicóptero, comercial de helicóptero, instrutor de helicóptero. Porque o helicóptero, assim como na moto, você pilota 100% do tempo. Então, aquele negócio, aquela sensação de você dominar o equipamento, né? Entendi. Isso que é gostoso. A relação de engenharia mecânica, você falou, eu pego a bicicleta, a moto, eu desmonto tudo, depois eu começo a montar de novo. A ideia do domínio sobre como funciona aquilo é mais ou menos o raciocínio do engenheiro sobre isso? Exato. O engenheiro, assim, até uma vez eu fiz uma palestra para o pessoal de engenharia. O engenheiro, assim, você está sentado numa cadeira, não é só sentar na cadeira, você está vendo o que esse parafuso ele aguenta, que força que ele suporta. Mesmo com o engenheiro civil, ele vê uma parede, ele não vê igual nós como uma parede. Ele sabe os componentes estruturais daquela parede, como aquela foi feita, se ela foi bem executada ou não. Entendi. Então, as ciências exatas, tanto na elétrica, na mecânica e na civil, a pessoa tem um foco diferente.
Tá? A pessoa olha as coisas. E na mecânica a mesma coisa. Você olha um eixo, você não está vendo um eixo, você vê o que ele é, por que ele tem, se ele está sofrendo tração, compressão, o que ele é. É olhar nas formas e nas construções soluções para a vida. Para a vida, exatamente. Até minha mãe brinca comigo, eu tenho um sobrinho que até em função do meu pai, né, quando meu pai faleceu, meu sobrinho já era pequeno, mas ele pegou algumas coisas em função da oficina que a gente tinha na chácara, tudo. Esse meu sobrinho, até eles brincam, ele parece muito comigo. Ele pega um carrinho, ele não olha o carrinho, ele pega um carrinho, ele olha por baixo do carrinho. Que legal. Entendeu? E eu tenho essa mania até hoje. Até minha esposa fala muito comigo. Eu não leio muito, mas eu leio muito manual. Se eu compro uma televisão, uma geladeira ou um carro, antes de andar no carro, eu leio o manual. Os caras falam, Marcos, todo mundo quer pegar o carro e sair dirigindo. Eu não, primeiro eu vou ler o manual. Entendi. Explica a relação sua com o teu trabalho atual, a questão do inibidor volátil de corrosão. O VCI. O VCI, essa empresa que a gente atua, é um negócio, é uma empresa bauruense, tá? De donos bauruenses, que tem uma tecnologia muito bonita de se ver, uma tecnologia limpa. E assim, só que assim, em Bauru mesmo, várias pessoas não conhecem a empresa, porque tudo que a gente fabrica não fica em Bauru. Entendi. Então vão para todas as empresas que são exportadoras. Tá? Então as peças que a VCI, o produto que a VCI fabrica, tá? Então a pessoa, se ela é uma exportadora, que nem uma Volks, uma GM, tudo que tem metal que vai exportar, ela tem que ser embalada com esse produto, para proteger contra a corrosão. Explica essa origem para as pessoas entenderem, como se fosse aquela embalagem de casa para as donas de casa para armazenar alguma coisa. Existe o VCI, ele pode estar incorporado tanto num papel como num plástico. Ok. Tá? Então, num plástico, você incorpora ele através do master batch, um processo de extrusão. Esse plástico, se você colocar uma peça metálica dentro e fechar, essa peça fica protegida contra a corrosão. Contra a corrosão. Você pode colocar num navio, exportar, ela atravessa o hemisfério, ela chega no outro país, você abre o saquinho, a peça está íntegra. O saquinho fica fechado a vácuo? Não, só fechado. Ele precisa da umidade do ar para o VCI agir. Então, se você fizer uma embalagem a vácuo, o VCI não tem ação nenhuma. Ele combate a possibilidade de corrosão. Ele acaba, ele faz aquela parte de cargas positivas e negativas e inibe. Então, ele é volátil, ele não é um líquido, ele é como se fosse um gás. No ponto de vapor, ele condensa na superfície da peça e protege essa peça contra a corrosão. E vende ele em tubos, já vende no plastiquinho? A gente vende assim, são folhas de papel, ou sacos tanto de plástico quanto de papel, em formato de bobinas. Entendi, tem mais uma forma. São várias formas de... Ele acaba funcionando como um processo de exportação, está rodando o mundo aí. Rodando. Que nem a gente fala que a VCI está presente em 116 países, mas que não é que a gente vende direto, que nem exemplo. A gente vende para o grupo ArcelorMittal. Antigamente era belgo, grupo Belgo Mineira. A Belgo Mineira, ela tinha um problema numas bobinas, umas espiras de aço, são bobinas de 2.000 quilos. Tá? Só que ela faz um arame, se você pegar, é muito bonito, porque é um arame único, entra um lingote de 2.000 quilos, ele vai sendo trefilado, ele vira um arame de 5,5 milímetros. Tá. E ele formata, no formato de espira, vira uma bobina. Essa bobina, antigamente eles faziam uma embalagem toda manual, porque ela não pode ter nenhum ponto de oxidação e nenhum ponto batido nesse arame. Por quê? Esse arame depois, ele é trefilado novamente nas indústrias de pneu, ele é feito aquele araminho que vai na banda de rodagem do pneu, que é o tamanho de um fiozinho de cabelo. Então assim, se esse fio, que tem 5,5 milímetros, para transformar naquele fiozinho de cabelo, ele é trefilado novamente. Se tiver um ponto de corrosão nesse arame, na hora que está trefilando, o fio arrebenta. Daí tem que parar a máquina, fazer a solda de topo e começar de novo. Então a importância que tem de você ter aquilo lá tratado, né, protegido contra a corrosão e contra impacto, para que ele não arrebente. Só para entender origens de bons negócios. Foi observação na época de olhar isso, entender isso no mercado? Entender essa faixa de mercado.
E ele começou não com a parte de máquinas e embalagem, ele começou na realidade com um trabalho junto com, na época, na Fiat, em Betim. A Fiat, ela fazia o quê? Ela pegava, ela usinava alguma peça, tá? Daí, para ela exportar aquela peça e essa peça não ser oxidada, o que eles faziam? Eles usinavam a peça, limpavam a peça, embalavam essa peça, tá? Com uma embalagem e exportavam. Chegava lá no outro país, a pessoa fazia o quê? Tirava aquela embalagem estava impregnada com óleo, era lixo. Toda aquela peça com óleo não podia ser montada. Ela tinha que ir para um departamento, era feita uma limpeza, quebrar todo aquele óleo, e todo esse óleo tem toda a parte de tratamento de efluentes, tudo para você. Não pode jogar isso aí na natureza. Perfeito. Então você tem que tratar toda aquela lavagem que você deu. A peça era secada, depois de seca que ela é usada no carro. A tecnologia VCI, que foi quando nós trabalhamos, a gente faz um saquinho, imagina um saquinho de papel, igual um saquinho de pão. Ok. O papel que a gente usa é igual um papel craft, igual um papel de pão. Só que a gente trata esse papel com essa solução VCI. Hoje, toda essa parte, como é feito hoje, você pega a peça, usina essa peça, limpa e seca. Terminou de secar, você coloca ela dentro desse saquinho de papel, ou dentro de um saquinho de plástico. Fecha, vai e exporta. Chegou no outro país, na linha de montagem o que a pessoa faz? Rasga esse papel, tira a peça e monta. E o VCI, a formulação nossa, que nós temos, os VCI, eles são atóxicos. São tipos de sais. É. Então, como ele é atóxico, esse papel ele é 100% reciclável. Se você pensar isso do ponto de vista do raciocínio financeiro e industrial aqui, em escala, a redução de custo desses processos todos muito grande, é gigantesco. E mesmo para o meio ambiente, porque você não agride o meio ambiente. Sim. Tá? Nas duas Então, frentes. Nas duas frentes. Tanto o papel ele é 100% reciclável, quanto o plástico é 100% reciclável. Sem contar a redução do risco do negócio. Risco e tudo, né? Porque mesmo fazendo isso com esse óleo, com esse papel antes, você poderia ter um ponto desse... Então, até a gente tem vários processos, que nem, tem alguns processos que você precisa que esse papel tenha um pouco mais de resistência. Então, a gente tem um papel, que a gente fala papel rafiado, é um papel com a ráfia, Tá. que é um filme para dar resistência mecânica. Alguns países já começaram a exigir, porque quando você coloca o papel na ráfia colado, é difícil você descolar e você não consegue reciclar. Tá. Então, o que a gente tem clientes nossos que a gente faz o papel delaminado, o papel é ráfia solto. Porque quando esse material chega lá, que nem no outro país, eles separam a fibra do papel e os dois são recicláveis. Que legal. Então, porque tem, principalmente que nem esses grandes grupos, igual o grupo ArcelorMittal, quando ele exporta alguma coisa, ele é responsável pelo lixo que ele gera. Sim. Então, ele tem que se preocupar em não gerar esse lixo em outro país. Então, por isso tem que ser reciclável. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente discutiu algumas vezes aqui, ela já entra no conceito de rejeito dentro de casa, em escala industrial é muito maior, mas lá fora isso está em escala, você falou, já estão exigindo... Eles exigem que, por exemplo, se você é um fornecedor de um produto, só que seu produto chega lá fora, ele leva um componente que é um lixo, você tem que ser responsável em descartar esse lixo. Que legal. Então, principalmente quando você exporta para a Europa. A Europa tem essa consciência maior nessa parte do meio ambiente ainda, né? Aqui fez um recorte para falar de trabalho, vamos falar um pouco de aventura. O que te levou a fazer de moto ir para o deserto do Atacama em 2010? Assim, a gente fala muito de aventura, mas assim, existem uns desafios pessoais. Tá? Eu falo que é aventura, mas assim, tudo que eu faço com muito planejamento. Tá? Isso a gente vem desde, principalmente na parte de faculdade, tudo que você faz, você tem planilhas, você tem os objetivos que você vai fazer. A aventura é o que te motiva a fazer as coisas, mas assim, aventura, mas com segurança. Entendi. Tá? É a mesma coisa, você não vai subir um paredão de pedra sem levar todo o equipamento que você tem, porque se você escorregar, você vai sofrer um acidente, né? Então, assim, o que eu gosto também da aventura é o planejamento do que você vai fazer. E é planejar tudo? Roteiro, parada, distâncias entre pontos? Distâncias, principalmente voltando na mecânica, né? Minha moto, metade da bagagem dela é ferramenta. Então, assim,
toda possibilidade que eu tenha de algum problema que eu possa ter durante a viagem, eu tenho, não é o plano B, mas eu tenho como solucionar aquele problema. Entendi. Aí você fala, você desmonta tudo. Você leva equipamentos mesmo, você divide, uma viagem que a gente vai falar que vocês forem em 3. Mas você tem equipamentos para superar a maior parte de possíveis... A maior parte dos problemas... Surpresas, possíveis. Até um exemplo que é uma coisinha besta. Manete da moto. Numa queda, mesmo uma parada de posto de gasolina no hotel, se a moto cair no chão, ela pode quebrar a manete. Põe uma manete quebrada, você não faz mais. Você não consegue viajar. Você fica sem a moto. Eu levo manete reserva. Tá. E pneu? Câmara, compressor, pneu normalmente compressorzinho? Assim, a gente tem compressor, eu tenho kit reparo, né? Porque os pneus dessas motos são pneus sem câmara. Tá. Então ele tem você consegue fazer o reparo por fora do pneu. A gente coloca um macarrãozinho, né? Então eu tenho todo aquele equipamento para poder fazer. Você já precisou fazer isso? Já. E o mais importante é assim, além de você ter os equipamentos, você saber usar. É, isso que eu comento. Então é o seguinte, mesmo numa viagem dessa, você compra equipamento para você fazer o reparo. Então antes de viajar, se você nunca fez, só viu alguém fazer, chega na sua casa, pega um parafuso, um prego, fura o pneu e faça o reparo. Você vai ver, não é um negócio que você pode demorar 1 hora na primeira vez, mas na segunda você toma 15 minutos, 20 minutos, 1 hora você está fazendo em 5 minutos. Entendi. Só que é o seguinte, aprenda a usar o equipamento. Porque um equipamento, se você não souber usar, é melhor deixar em casa. É um peso que você vai levar na viagem e que não vai te servir para nada. Você falou de planejar essas questões. Você se preocupa em olhar as condições de estrada especificamente? Você vai ter trecho com areia, com mais sol, Sim. com menos sol? Hoje a gente tem uma ferramenta muito boa que é a internet. Então, eu fiz uma viagem em 1980... que eu fui para a Argentina, nós fomos para Paraguai e Argentina. Com uma moto, na época eu tinha uma CB360, 1971. Você teve CB400, só curiosidade? Não. Não teve? Não. Porque não gostava dela? Não, que ficou entre os playboys? Eu tive a 360, foi também uma moto que eu comprei usada, e sempre a mesma coisa, né? Quando ela estava legalzinha, eu fiz uma viagem gostosa com ela. Mas você pega uma moto dessa, quando você teve na época, o espírito seu de engenheiro envolve dar uma envenenada nela, dar uma mexida nela, dar uma melhorada? Não, eu sou assim, a engenharia, é que assim, a gente fica, eu sou muito, não crítico nessa parte, mas assim, se alguém lança no mercado uma moto ou um carro, teve uma equipe muito grande de engenharia atrás, que desenvolveu para ele ser daquela maneira. Tá. Para ele ter aquela Para performance. ter aquela performance, aquilo. Quando você vai, por exemplo, ou envenenar, ou fazer andar além do limite que ele foi projetado, você tem muita coisa que você tem que prestar atenção. Porque é o seguinte, não adianta o carro andar mais se ele não tiver um bom freio. Claro. Então, amortecedor. da maneira que é a mesma coisa, você chega no... Você vai calibrar um pneu, aconteceu já comigo esses dias. Eu fui calibrar no posto, no manual do meu carro marca 32 e 32. Eu fui calibrar o carro, o cara do posto falou, não, isso aqui você põe 30. Todo mundo, eu falei, eu põe 32 para mim. Não, mas põe 30 que tá certo. Eu falei, no manual do carro, tá escrito 32, não é porque alguém achou bonitinho e colocou 32. Teve uma equipe de engenharia que trabalhou tanto na parte de estabilidade do veículo, o fabricante do pneu envolvido para determinar que aquilo é 32. Então, nessas partes, eu sou muito... Não é chato, eu sigo o que está escrito no manual. Então, porque teve alguém que estudou para ser daquela maneira. Se eu conhecesse um engenheiro que presta consultoria para o Jornal da Cidade, lá escreve no caderno Marcos Camerini. O Marcos Camerini. Conhece ele ia falar exatamente isso. O Marcos Camerini trabalhou uma época com a gente lá na fábrica. Fala, siga o que está lá, porque tem um projeto inteiro. Com ele aconteceu também, numa dessas que ele escreveu, que ele tinha um carro lá, era 28 libras. Uma picapinha. E o cara falou, põe 30. Falou, põe 28. O cara põe 30. Alguém estudou para chegar naquele número. Entendi. Depois você ir falando das viagens mais longas, porque curtas você fez uma série. Todas elas em moto, por exemplo, 2010 o deserto de Atacama, em 2012 foi para o Uruguai, em 6 casais? Tudo de moto. Isso é que a gente nós temos alguns amigos comuns, né? Que acabaram também, em função desse meu perfil, acabaram também comprando moto. Então a gente tem hoje, são 10 casais, que todos têm moto, e a gente sempre costuma, assim, dentro do Brasil, viaja os casais. Nesse mesmo que nós fomos para o Uruguai,
nós conseguimos 6 casais, fomos até o Uruguai de moto, voltamos, foi um... No caso seu, a esposa foi se agregando ao seu gosto pela moto, ela também já gostava? É assim, foi até interessante, assim, porque eu tive moto até minha primeira filha nascer. Então eu já viajava quando eu trabalhei em Itapeva, né, que nós começamos aqui. Depois de eu formado, ainda voltei para Itapeva, trabalhei mais 3 anos lá. E esse trajeto meu de fim de semana de Itapeva a Bauru era de moto. Entendi. Tá. Quando nasceu minha primeira filha, daí eu vendi moto e fui comprar moto mesmo agora, novamente em 2010. Por que vendeu moto à época? Ficou com o espírito aí de perigo, estrada, bater na sua cabeça? Não, mas assim, quando nasce o seu primeiro filho, você não é que acaba tendo mais medo, você arrisca menos as coisas, né? Então você acaba segurando. É a mesma coisa, você tem o seu filho, você tem que fazer toda a parte de educação, tem todo um processo aí que envolve, né? Claro. Você como um pai, né? Então, assim, o que acaba sendo hobby, você até diminui algumas coisas, porque você tem que dar a escola, tem todo um processo que envolve a educação de um filho, né? Já que você então, citou... quando elas tinham uma idade que eu falei, agora elas conseguem se virar, porque existe embora a gente fale de moto, ou fale de carro ou jipe, existe um risco. Claro. Tá? Então eu não me sentia seguro em fazer algumas coisas sabendo que eu tinha minhas filhas pequenas. Já que você citou a relação dos filhos aí, você foi um caçula Peralta, você é mais benevolente como pai em relação às 2 meninas? Eu sou extremamente ciumento. Do que os seus pais foram com você? É assim, até minha filha, assim... Que idade elas têm? Uma tem 20, a outra tem 22. Ah, são adultas. Elas já estão estudando fora, né? Estão morando fora. Só que assim, a mais velha, que tem 22, ela me acompanha muito nessa parte de quando eu tinha o Jeep. Tá. Então ela aprendeu a dirigir no Jeep. Então ela gosta mais de aventura do que a mais nova. Entendi. Ela tem um outro perfil, ela já começou a fazer curso de pilotagem, de avião, ela sempre gostou mais dessa parte. A menor não. Então assim, aquela também um pouco por influência do pai, né? Perfeito. Mas você falou, você é ciumento, mas e na criação aqui, olhando para o Marcos Filho lá? essa é diferente, né? Não sei. Não dá para fazer a conexão? Não. Desaprende não. o que fez para transferir? É que assim, você pensa, né, nos filhos muito mais na parte de segurança, né, de educação, que elas dêem continuidade. É assim, em termos de que o que eu dei de trabalho para minha mãe, elas não deram para mim. Entendi. Entendeu? Porque... Vamos falar sobre essa última viagem aqui. Brasil, Chile e Argentina. Vocês foram percorrer 13.300 quilômetros em 3 amigos. Na realidade, essa viagem começou, assim, começou quando eu falei para minha esposa que eu tinha feito já uma viagem de 6.000, quase 7.000 quilômetros. Ok. Para o deserto do Atacama. E quando eu acabei, a moto mais antiga eu vendi para um vizinho meu, até hoje ela está comigo lá em casa para fazer manutenção. Eu comprei essa moto nova e sempre tive vontade de fazer uma viagem longa. Tá? E a princípio, quando eu falei com a minha esposa, falou, não tenho condição de ir junto porque são muitos dias, né? 26 dias de viagem. Deu 26 dias de viagem. E no dia mesmo que eu comentei com ela, eu comentei disso, que eu ia sozinho. Ela, em nenhum momento, ela chegou, não vai fazer sozinho, que é muito perigoso, nada. Falou, é a sua vontade de fazer. Ela sabe que eu gosto de planejar, que eu gosto de fazer as coisas bem feitas. A princípio, eu estava indo sozinho. Entendi. Tá, então, eu tracei todo o plano de viagem, tudo como se eu estivesse sozinho. Um dia, comentando com um dos amigos meus, que até ele já conhecia o deserto do Atacama, né? Que quando eu fui de moto, depois ele acabou indo com um grupo de caminhonete. Daí eu falei que eu ia fazer uma viagem longa. Daí ele imaginou que eu ia voltar para o deserto do Atacama. Daí ele falou, mas para onde você vai, Marcão? Eu falei, eu vou para o Ushuaia, vou para o fim do mundo. Faltavam uns 4 meses ainda. Que é localizado no mapinha, na América do Sul, lá na ponta, lá no sul mesmo, extremo. Daí na hora que eu comentei com ele, ele falou, tô dentro. Tanto que ele tinha um outro tipo de moto, uma moto mais de cidade, né? E para a estrada, ele trocou a moto dele, comprou uma igual à minha
Ele falou, eu vou junto. Então, fala um pouquinho da moto. Vocês usam a BMW R1200 GS Adventure. As três motos iguais, os três amigos. Por que essa moto aqui de estrada entre as disponíveis no mercado? Você conhece bem de moto a essa altura. É que essa moto, sim, a GS, ela já tem, hoje ela está com 32 anos de projeto. Tá. Foi uma moto desenvolvida que ela é para todo o terreno. E ela foi desenvolvida para aventura. É uma moto que você anda em qualquer terreno, você anda o mundo inteiro. É uma moto muito robusta. Ela não tem similar? Se você puder Existe citar outros alguns fabricantes. similares, mas o tempo de desenvolvimento que é importante. Então é uma moto muito testada. Entendi. Tanto que o que surpreendeu, assim, se você pega, existe moto da Honda mesmo da Triumph, que estão mais ou menos dentro, que é a mesma categoria, só que ela não tem, não confiabilidade, mas ela não tem a quilometragem que tem as BMWs. Mesmo know-how aí de estrada. Tanto assim, eu não posso falar para você 99%, mas 98% das motos que nós vimos no Sul, o pessoal fazendo esse tipo de viagem, eram BMW. Agora, você comentou uma questão que eu achei interessante. Apesar de andar 13.300 quilômetros de viagem entre Brasil, Chile e Argentina, planejar todos os percursos, 26 dias de viagem, você falou, não é uma viagem de turismo. Não. É uma viagem para andar de moto. Andar de moto. Que é realmente você, além dos seus limites, né? Existe da própria motocicleta, mas é uma viagem para você andar de moto. Então, assim que a gente fala, não é uma viagem turística que você chega nos lugares, tem que ficar 2, 3 dias para conhecer. É uma viagem que você, ao redor, durante a sua viagem, você conhece muita coisa. Embora você não é uma viagem turística, você acaba conhecendo os costumes, a parte de alimentação, a mesma coisa, as dificuldades em termos de combustível, como as pessoas vivem. Então é um negócio, você aproveita, porque você fica o dia inteiro na estrada. Entendi. Vocês faziam pernas mais curtas ou mais longas? Porque tem que pilotar bastante para fazer isso. A perna menor que nós fizemos foi 570 quilômetros. Só que foi uma perna que nós, para andar 570 quilômetros, demoramos 12 horas. Desculpa, Marcos, eu não ando de moto. Não estou perguntar como leigo, até para ajudar quem anda de moto vai me achar um idiota, mas não tem problema. Não é muito cansativo isso, cara? Você acaba adquirindo também como outras performances. Não, isso é tudo que a gente faz, assim, costume, que a gente fala, é costume. O que fica, assim, como experiência, que até essas duas pessoas acabaram indo comigo, eu falei, experiência pessoal, assim, o crítico, na realidade, são os 3 primeiros dias. Embora que a gente fale assim, você tenha que ter um preparo físico, você não pode estar uma pessoa parada, eu vou viajar 26 dias. Então, normalmente você tem que ter um preparo físico, né? Ou mesmo de academia, ou caminhada. O que você faz, que nem eu faço academia, né? Academia orientada, porque eu tenho problema de coluna. Então eu tenho um problema muito sério de coluna e eu faço exercício orientado. Ok. Então eu não tomo remédio, nada, então eu não arrisco essa parte. Então assim, não é você chegar, sentar na moto e viajar. O que eu falo dos 3 primeiros dias, que como experiência é crítico? Porque nos 3 primeiros dias é o seguinte, você ainda não se desligou dos seus problemas de trabalho ou de família ou qualquer coisa. O teu corpo está cansado, tá? Então é muito crítico, até você tem que sempre, assim, outra coisa, você vai viajar com amigos, você tem que saber os limites de cada um, porque senão pode ter algum estresse durante a viagem. Então você tem que saber exatamente, até nisso, com quem você vai viajar. Tá. É conhecido, não é? Tem o mesmo perfil seu? Então tem todo Ele já um tem trabalho. experiência com moto, não tem com carro? Porque assim, como eu falo, até eu brinco assim, que os 3 primeiros dias é crítico, porque o corpo, a cabeça está presa ainda. E o corpo está cansado. Tá depois do 3º dia eu falo assim, a cabeça fica uma maravilha, mas o corpo fica estragado. Estragado. Só que é o seguinte, a cabeça que manda no teu corpo. Então é o seguinte, você acaba fazendo uma viagem muito gostosa, embora você tenha um cansaço físico, mas a sua cabeça está em outra... Você falou, eu cuido da coluna com academia orientada. No caso da moto, isso também era um ingrediente eu fiz, diferenciado para você? Eu fiz assim, que nem... Eu comecei a fazer essa parte de orientada, porque eu não tinha uma qualidade de vida muito boa
em função dessa minha dor na coluna. Tá? E depois que eu comecei a fazer os exercícios físicos certos, eu nunca mais tomei um remédio, um anti-inflamatório, nada. Tá? Então eu faço academia, tudo, até como um remédio. Se eu tenho que ir 2 vezes por semana, eu vou 2 vezes por semana. Tá? Então a gente faz... Para você ter, assim, que nem, eu já estou hoje com 54 anos. Tá? E pretendo estar fazendo isso por mais tempo. Legal. Você falou uma outra coisa interessante quando a gente conversou sobre a viagem. Em viagem de longa distância, andar rápido cansa mais, porque você tem uma... Muito mais atenção. Baita de uma potência na mão, né? Então, assim, para você... Não é sair voando. Não, porque isso cansa. Se você for somar no final do dia esse acréscimo seu de velocidade com o tempo de percurso, o que você vai ganhar no dia é muito pouco. E uma parada no posto de combustível, você para no mínimo 40 minutos. Então, nada justifica você andar numa velocidade excessiva, fora das condições, ou mesmo da pista, ou das condições legais daquela rodovia. Tá? Então, você faz isso aí, não, vou ganhar tempo, um guarda te para. Tudo que você ganhou foi embora. Foi embora. E botou o risco. E principalmente a parte de segurança. Você fez um planejamento, mas isso não incluiu, por exemplo, preocupação com hotéis, onde dormir, e ia encaixando? Não, porque assim, a ideia principal da viagem, assim, eu tinha um percurso que eu queria fazer, tá? Então eu tinha exatamente o que eu queria fazer, então o que eu fiz. Dentro desse percurso eu tinha algumas cidades que eu queria conhecer. Então essas cidades, elas estavam dentro do meu roteiro de passagem. Se eu ia dormir ou não, dependeria do que acontecer no dia. Então, nós fizemos a viagem inteira sem ter uma reserva. Só no final, que teve 2 lugares em pesquisa na internet que eles falavam que era difícil você conseguir hotel. Ok. Pelo próprio perfil da pessoa. Eles falam que os caras não gostavam de motociclistas. Então, nesses hotéis eu fiz reserva, mas sempre assim, não sair de Bauru com a reserva. Com o computador ou com o celular, abaixo o programa. No dia anterior eu vi o trecho, falava, nesse trecho é possível eu cumprir, tá? Então conversava no hotel, como está a estrada, você conhece, tem alguma alternativa? Para saber, posto de gasolina, tudo. Daí se eu sabia que eu chegava, daí eu fazia reserva. E sempre fazia reserva, eu vou chegar às 7 horas ou 8 horas da noite, eu fazia estendido já para frente. Porque se fura um pneu, se você tem algum imprevisto, você ainda consegue chegar no horário que você estava previsto chegar no hotel. Por isso é fundamental, de novo, o que você disse do planejamento. Planejamento. A menor perna que você fez no dia, 500 km, a maior, 945 km. 945. Esse dia do 945 foi um dia terrível. Você está numa moto de cerca de 85 mil reais hoje, o valor dela. É, uma moto zero está nessa faixa. A manutenção de uma moto dessa, eu sei que você está usando em outras condições, mas... Ela não é cara. Não é cara? Não, ela é manutenção mandatória, a primeira revisão com 1.000 km, depois de 10 em 10 mil. Tá, então é igual uma manutenção de um carro. Tá. E eu ainda, na minha parte, assim, essa máquina, essa moto quando você compra, como ela é uma moto de aventura, ela vem com 2 anos de garantia, sem limite de quilometragem. São poucas as empresas que confiam no seu equipamento dessa maneira. Entendi. Tá, então, assim, agora como ela já tem os 2 anos, as manutenções eu que estou fazendo. Então, até 2 anos eu fiz todas nas agências, normal, tudo certinho. Para ficar dentro da garantia. Para ficar dentro da garantia. Então a autonomia dela é de 500 km. 500 km. Você dava o quê? 120, 110? 120, entre 110, 120 e 130, na faixa de... Na média, 120 por hora. Tá. Você foi com o Adelmo e o Luizão. Eles são colegas, trabalham juntos, têm contatos. O perfil dos participantes, tem muito peso nisso ou não? Não, assim, é que nós somos amigos, já se conhecíamos, né? E todos também, que nem o Adelmo mesmo, que nem eu já fiz o Caminho da Fé de bicicleta, que vai de Tambaú a Aparecida de bicicleta. São 7 dias, 429 quilômetros de bicicleta pela Serra da Mantiqueira. O Adelmo já fez 2 vezes comigo. Entendeu? Então eu sei os limites dele, eu sei tudo que... E a gente é amigo. Okay. O Luiz, eu conheço ele há bastante tempo, né? Sei dessa parte Ele tinha muita vontade de fazer uma viagem longa também. Tá? Então, até a gente tem... Até antes de sair de viagem, tudo assim, quem vai andar na frente, quanto tempo vai andar,
Você não pode andar em fila indiana, né? Sempre tem que ter uma motocicleta numa faixa, a outra na outra e a outra na outra. Porque numa frenagem, um buraco, você não entra na traseira do seu amigo. Que já aconteceu isso aí. Tem relatos do pessoal do clube da BMW mesmo, de pessoa, um bater na traseira do outro. Quer dizer, tem empirismo nessa história, aí não é só sair e subir. Então você tem... Não acaba acontecendo bobagem. E hoje a tecnologia ajuda muito, né? Nós viajamos com 3 intercomunicadores, que você fala em tempo real com os 3, né? Como se a gente estivesse conversando aqui, e pega 1 quilômetro de distância. O bairrismo que tem com o argentino, aproveitando que vocês passaram por lá, é um mito de bobagem nossa aqui. Todo. Existe alguma coisa, sim. Ele não é tão marrento quanto o carioca existe, para nós. Existe o que eles comentam muito lá na parte do futebol. Sim, tudo bem. Do resto, é um povo muito receptivo. Tá? Eles, com vontade, principalmente que aconteceu um negócio muito bonito, assim, quando eu chegando no portal de Ushuaia, nós paramos para tirar uma foto, para um casal de argentinos atrás, um senhor e uma senhora. E nós comentamos tudo que nós fizemos, que a gente tinha passado, né? Que esse dia a gente tinha passado muito frio, pegamos chuva, são 100 quilômetros de terra, mas chegamos, a gente estava se abraçando lá, porque o objetivo era chegar naquela placa. Que legal. Esse casal veio, conversou com a gente e tal. Antes dele ir embora, eles chegaram e falaram: eu queria agradecer vocês por estarem visitando o nosso país. Entendeu? Ter escolhido aqui, a Argentina, como destino da sua viagem. Então o negócio, sabe, você vê que não tem essa rixa em todos, mesmo todos. O chileno também? Igualzinho. É. A única diferença do Chile hoje em relação foram as rodovias e o Chile, na parte de rodovia, ele está melhor. Está melhor estruturado. Tá melhor estruturado. Apesar de ser um país menor, rodamos pouco, mas é muito boas rodovias no Chile. Ele é menor em distância lateral, mas vertical é mais extenso. Né? Mas Então, assim, e outra coisa que ajuda muito na viagem, assim, o espírito que você está, você acaba fazendo amizade tudo pela própria situação que você está. Então, você está receptivo. Comportamento seu. Então você para, que eu comecei, você para num posto de gasolina. Pô, todo mundo vem conversar com você. Por você estar de moto, e se percebe que a grande maioria das pessoas tem esse espírito de aventureiro. Eles gostariam de estar fazendo o que a gente está fazendo. Nenhum veio criticar, vocês são loucos fazer um negócio desse. Ninguém falava isso. Todo mundo tinha curiosidade de saber a viagem, o roteiro que a gente está fazendo, o que a gente já tinha visto. E tem vários lugares que a gente para e começa a conversar, você percebe que a pessoa nunca saiu dali. Então você começa a falar dos lugares, como que é, você vê que a pessoa viaja na sua viagem, sabe? Falando da questão dos lugares, vamos fazer um exercício aqui, cortando até o perfil do Câmara Livre, de colocar algumas imagens para as pessoas terem ideia dessa questão do visual. Você tem lugares com fotos, tudo bem, parou para produzir, acho que a Delmo estava com um equipamento mais profissional. Com 4.000 fotos. Belíssimo. Se você não cuidasse disso, você ia recortando muito a viagem também. Só olhar para as fotos para ter ideia do que é isso. Não, e tem alguns lugares muito bonitos. Muito bonitos. É um negócio que a gente destaca, assim, mesma coisa que nem são alguns lugares, assim, a gente viaja, você sempre pensa nos amigos, na família. Então, que nem você pega Mendoza, é um lugar que eu quero voltar com a minha esposa e com meus filhos. É um negócio, é uma cidade muito bonita, sabe, um povo maravilhoso. Tem a parte de vinícolas, né? Tem todo é um negócio, é uma viagem para você ir para Mendoza e voltar. Tá? Outro lugar que foi surpreendente também, chama El Calafate, que tem o glaciar Perito Moreno, que é um negócio que você pensa que você está em outro mundo, tá? Que é o glaciar Perito Moreno na Argentina. De tão bonito que é a paisagem. E tem o parque, né, que já é no Chile, Parque Torres del Paine. É um negócio até interessante desse parque, assim, nós não andamos nem 10% do parque. Foi um passeio de um dia inteiro. Tá. Ele é considerado pela National Geographic, dos 100 parques do mundo, ele é o top 5. Então você imagina um negócio, não dá para descrever. Tem que olhar isso e tentar ir lá. É difícil você, numa foto, você ver a sensação que você está de estar naquele lugar. A foto é muito bonita, tudo, mas assim, são alguns lugares que eu gostaria de levar mais alguém para
Sabe aquele negócio? Você sai do lugar e fala, aqui eu voltaria de novo. Você diria que, sem exagero, que se você quiser dar um presente para alguém com paz de espírito, eu falo, vai nesse lugar. Vai nesse lugar. É. Essa cidade, El Calafate, é uma cidade muito bem estruturada, muito bonita cidade, muito bem cuidada, sabe? Uma cidade que vive de turismo. Então, você percebe, principalmente no Chile, mesmo na Argentina, nessas partes turísticas, eles estão com uma estrutura muito boa. Entendi. Entendeu? Porque o turismo, eu acho que é um negócio... E você via mesmo em El Calafate, tem pessoas do mundo inteiro. Não era assim, né? O que tinha menos era argentino. Vocês levavam pouca roupa? Pouca roupa. A gente tem no início das viagens, quando você foi viajar, pelo próprio costume de viajar de carro, você levava a viagem roupa para 30 dias. Numa moto é impossível isso. Sim. Então o que a gente faz? A gente tem as roupas de segurança, que são roupa da moto. A roupa, aquilo lá tem uniforme, Capacete, aquele você luva, usa, capacete, luva. A única coisa que varia é a parte interna da roupa. Então você tem uma segunda pele, uma roupa para passar mais frio, tem a parte de chuva. Então você tem, hoje os equipamentos para motocicleta são excelentes. Tá. O resto, cueca, essas coisas, lava e lava, vai. camiseta, sempre camiseta da Dry Fit. Pra você ter uma ideia, calça jeans eu levei 2 e usei uma. Uma só. A outra voltou sem usar. Por quê? O que você usa a calça jeans? À noite, quando você chega no hotel, se você vai sair num restaurante, alguma coisa, ou passear, você veste ou um shorts ou uma calça jeans. 26 dias de viagem, um short e uma calça jeans. E as camisetas da Dry Fit, o que eu sempre fazia? No hotel à noite, você na hora que... Uma coisinha para você vai tomar banho, você já aproveita, não vai gastar água, já vai tomar banho, já entra com a roupa. Você já toma o banho, já lava a camiseta, torce, no outro dia ela está sequinha. Tá, então a roupa é exatamente assim, você tem... outra coisa dentro do planejamento, vai ter muito frio, vai ter chuva, tudo isso você tem que saber o que você vai levar. Entendi. Não adianta você levar uma roupa de frio, uma roupa pesada, se chega lá não tem frio. Você vai levar a roupa para passear, né? Muito legal. Marcos, obrigado, cara, por você ter compartilhado conosco disso. Eu falei para você quando vi as fotos e estava separando lá, que a ideia era transferir isso para as outras pessoas, mas como experiência de vida, além do teu trabalho, enfim. Se a gente não subir em algumas aventuras... Falar, tudo assim, aventura, que nem eu insisto ainda na parte da segurança, que nem... Quando eu estava prevendo fazer a viagem sozinha, eu consegui... Um amigo meu indicou um curso de pilotagem off-road para Big Trail. Daí eu fui em Rio Claro, fiquei 2 dias, eles têm pista de treinamento, eles te ensinam, não assim, que é o mais importante do curso, ou você, para qualquer viagem, não é saber os limites da moto, o que é saber os seus limites. Então nesse curso é a mesma coisa. Não é um curso para você ser um piloto de motocross, é um curso para você conhecer o seu equipamento e se conhecer também. Então ensina assim, derruba a moto no chão, como você levanta? Você vai estar sozinho. Como você levanta uma moto de 250 quilos? Então eles ensinam no curso. Técnicas para você levantar a moto. Técnicas para você andar na areia. Técnicas para você andar no... Porque você fala, mas eu só vou pegar asfalto. Mas imagina você estar no asfalto e tem que sair no acostamento. Ou tem um desvio. Desvio o que é? Pedrisco, pedra solta, terra, barro. Então você tem que saber e saber assim, aqui eu consigo entrar. Pô, aqui é melhor não, vou do lado da moto e vou empurrando. Então, essa parte do preparo é muito importante, sabe? Para você fazer uma viagem com segurança, você trazer boas recordações. Pô, fui lá, caí, quebrei o braço. Entendi. Pô, você não vai trazer boa recordação. Legal, cara. Muito obrigado e até a próxima aventura. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigado. O Câmara Livre de hoje conversou com o Marcos de Alencar Ribeiro, aproveitando para ele incluir os outros 2 cinquentões. O Adelmo Barreira e o Luiz Henrique Araújo. De certa forma, a gente está homenageando os 3 também. Exato. Nesse bate-papo. Obrigado.